Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos explorar os 10 fenômenos da natureza mais incríveis que existem. A natureza é uma fonte inesgotável de maravilhas. Desde tempestades elétricas a vulcões em erupção, temos uma infinidade de fenômenos surpreendentes que ocorrem ao nosso redor. Então, preparem-se para se surpreenderem com a nossa lista dos 10 fenômenos mais incríveis da natureza. É o nome para uma série de fenômenos, envolvendo barulhos de frequência baixa persistentes e invasivos como o zumbido, que não são audíveis para todas as pessoas. Os barulhos foram relatados em muitas ocasiões, e de uma grande variedade de lugares geográficos. É muitas vezes chamado de Taos, por causa do caso mais conhecido ter sido relatado na cidade de Taos, México. No entanto, este som é muito difícil de detectar com microfones, e sua fonte e natureza são desconhecidas. O segredo de ainda permanece não revelado. As bolhas são realmente bolsas congeladas de metano, que é um gás altamente inflamável, e ninguém gostaria de estar perto quando explode. Quando as folhas mortas ou animais caem na água, são recebidos pelas bactérias que estão esperando abaixo. Então, a bactéria os mastiga e ejeta o metano afora, que forma bolhas quando entra em contato com a água congelada. A descoberta deste fenômeno está no Abraham Lake de Alberta. Círculos de gelo são um fenômeno muito raro que é possível apenas ver em países extremamente frios. Há ainda um grande debate em como são formados, mas a maioria dos cientistas aceitou uma ideia principal, e diz que os círculos de gelo são formados por acumulação de gelo de superfície e mais ao centro de um corpo de água, do que nas bordas. Então uma corrente de rio cria um disco de gelo de rotação lenta. Este é um fenômeno onde o fogo, sob condições muito específicas, dependendo principalmente das correntes de ar e temperatura do ar, forma um efeito de redemoinho. Redemoinhos de fogo geralmente duram apenas alguns minutos, mas alguns deles podem durar muito mais, se os ventos são mais fortes. Eles são amplos de 3 metros a 45 metros, e podem ter altura de 91 metros a 609 metros. A ocorrência deste fenômeno é muitas vezes ligada aos casos de incêndios de mato, como o mais conhecido ocorreu durante os incêndios de Canberra de 2003. Estas tempestades ocorrem em uma massa de ar instável, e uma condição principal para elas criarem é podar o vento através das alturas. Esta combinação de ventos está causando rotação horizontal do ar na troposfera inferior. Supercélulas podem causar grandes pedras de granizo, vento forte e tornados. As nuvens de supercélulas são um alvo favorito de caçadores de tempestade e amantes de eventos de clima extremo. Um dos fenômenos localizados no Vale da Morte são Sailing Stones. Alguns deles viajam sozinhos e outros são perfeitamente pares sincronizados. As pedras deixam marcas por trás delas que aparentam como pegadas de pneus. A maioria das vezes elas estão viajando para baixo, mas de alguma forma conseguem subir também. A melhor explicação ainda é que o solo se torna escorregadio depois da chuva, e então o vento forte move as rochas. Penitentes ou nieves penitentes é o nome para a formação de neve incomum, que pode ser encontrada em altitudes muito altas, e são formadas quando os raios do sol transformam a neve em um vapor de água diretamente. Este processo é chamado de sublimação. Alguns deles podem ser de apenas 5 centímetros de altura, e alguns são maiores do que 48 metros. Estes picos podem ser encontrados em áreas secas dos Andes, em uma altitude de 39.624 metros, e são sempre voltados para a posição geral do Sol. Maré vermelha não é considerada com o ciclo natural das marés, mas este fenômeno é causado por um grande número de algas, ou fitoplâncton. Elas se aproximam da superfície em números muito grandes. Tal fenômeno muitas vezes ocorre em águas quentes, e seu grande número e pigmento pinta o mar de vermelho. Esta cena parece muito impressionante, mas tal visão incomum e interessante não é toda inofensiva. As algas em um número tão grande estão liberando seu veneno, que é fatal para uma grande quantidade de peixes e outras vidas marinhas, e em humanos pode causar irritação da pele. Mammatus tem, em anos recentes, se tornado um fenômeno atmosférico conhecido.
Muitas testemunhas os associam com tempestades, embora principalmente ocorram apenas depois que o clima começou a se acalmar. Elas são comumente registradas sob as pradarias dos Estados Unidos, depois de que o ar frio, cheio de cristais de gelo, subitamente começa a descer ao chão. A aparência típica ocorre apenas quando os cristais de gelo começam a derreter e condensar em altitudes inferiores, criando um vórtice nas bases de nuvens pesadas. Os gregos antigos falaram da cortina celestial em cores mágicas, e Galileu Galilei a chamou de amanhecer polar. Algumas pessoas sabem que esta mudança de luz no céu é um fenômeno natural causado pelas tempestades solares que estão ocorrendo em latitudes altas, em torno do Polo Norte. A aurora boreal pode ser vista a partir do meio de outubro até março. É possível muitas vezes ouvir um estrondo no céu antes de ver. É um grande arco brilhante que ilumina a noite e está constantemente em movimento. Os feixes luminosos de luz às vezes se espalham como um leque ou subitamente começam a se mover para cima e para baixo. E aí, qual desses fenômenos mais te impressionou? Espero que você tenha gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre a beleza e o poder da natureza. Não se esqueça de deixar um comentário abaixo sobre qual foi o seu fenômeno favorito e se inscrever no canal para mais conteúdo incrível. Até a próxima!